Olá, meus irmãos, paz em Jesus novamente. Esse segundo vídeo aqui, ele é também a continuidade de uma colocação que a nossa irmã Sônia fez aqui no comentário. Alguns podem estar pensando, Luciano, se todas as pessoas que fizerem críticas a você e a casa da plataforma de oração, você responder um vídeo, vai ser complicado, né? Meus irmãos, mas tudo tem um motivo pelo qual eu estou respondendo isso. Engraçado que essa noite eu tive desdobramentos e antes de acordar o pessoal já me avisou. Observe lá o canal que você vai ter que se pronunciar. O objetivo dessa resposta não tem por objetivo satisfazer aos questionamentos pessoais da Sônia. Não. É porque a Sônia, ela representa, não oficialmente, não é oficialmente, mas ela sintetiza, vamos dizer assim, o pensamento de muitos espíritas, né, que infelizmente ainda estão pensando de uma forma limitada. Entenderam? E eu vou explicar isso aqui no canal. Mas antes, eu preciso falar um pouco da minha história. Não para me enaltecer e me engrandecer, porque eu não tenho nada de grande. Absolutamente nada. E estou falando a verdade. Não estou aqui usando discurso falso e humilde para dizer que... Mas eu tenho que contar um pouco da minha trajetória no Espiritismo, que eu não sou um aproveitador e não sou um leigo na doutrina espírita. Aos 11 anos de idade, quando eu visitava a casa da minha avó, tinha lá o Livro dos Espíritos. Quando eu olhei aquilo ali, aquilo me chamou a atenção. Eu disse, vó, me dá esse livro. Ela, não, menino, isso é coisa muito profunda, mas eu quero esse livro. E ela me deu, eu ficava lendo, comecei a estudar o Espiritismo por curiosidade, não foi pela dor, com essa idade. Por volta, aí depois dos 13, 14 anos, eu me lembro que minha mãe me dava mesada, né? Eu recebi uma mesada para gastar, eu comprava livros espíritas, saía lendo aquilo ali, fui formando minha biblioteca. Um espírito não é empurrado para buscar o espiritismo dessa idade por acaso. Já eram meus benfeitores me preparando para que eu tivesse acesso a essa maravilhosa doutrina. Por volta dos 18 anos, eu já fazia parte de uma reunião mediúnica, conversava com os espíritos, dialogava. Naquela época, a minha mediunidade ainda não estava aflorada. E eu estava um pouco, do ponto de vista psicológico, um pouco ainda imaturo para lidar com isso. E comecei a fazer parte das reuniões mediúnicas. Eu trabalhava conversando com os espíritos, né? Muito bem. Foi uma experiência notável para essa idade de um rapaz. Eu, em vez de estar nos bares, bebendo, curtindo, eu estava nas casas espíritas. Eu me dediquei muito ao espiritismo desde cedo. Foi aí que eu comecei a fazer meus estudos sérios do espiritismo. Comecei pela obra básica da codificação, né? O Livro dos Espíritos. Depois li o que é o Espiritismo, que é uma obra pouco lida. Depois eu li o Guia dos Evocadores, ou o Livro dos Médiuns. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois eu li a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o nome dado ao céu e ao inferno. Uma obra maravilhosa, onde Kardec faz um exame dos dogmas, né? Geralmente os evangélicos negam a possibilidade de comunicação com os espíritos. Kardec faz um exame aí, analisando aquelas proibições, aquela coisa toda, a teoria da existência de um ser voltado eternamente para o mal, que é o demônio, que é o Satanás. Enfim, toda essa parte dogmática Kardec examina com maestria, didática e lucidez e muita inteligência, né? Os textos de Kardec, baseado naquilo que o grande Pestalozzi ensinou a ele. E Pestalozzi, discípulo de Comênios, né? Quem já escutou as palestras de Dora Encontre sabe disso que eu estou falando. Muito bem, aí vem agora a Gênese, que é uma obra maravilhosa, tem uma parte científica muito boa. E por último, as obras póstumas. Li muitas edições da Revista Pirri, da Revista Espírita. Acabando a codificação, existe uma obra chamada Allan Kardec, que são 3 volumes, que fala da história do espiritismo de forma resumida, do trabalho de Allan Kardec. Essas obras foram escritas por Francisco Thyssen e Zeus Van Tuyl. Ambos foram presidentes da Federação Espírita Brasileira. Eu li essas obras quando eu tinha uns 20 anos de idade. Eu contava aí com uns 15 anos de espiritismo nessa época. Então, é muito boa essa época. O Zeus Van Tuyl escreveu um livro chamado As Mesas Girantes, muito boa. Li também a obra Arthur Conan Doyle, A História do Espiritismo. Arthur Conan Doyle é aquele escritor inglês que criou aquela personagem chamada... me foge o nome agora dele. Elementar, meu caro Watson. Dá um branco na palavra, a gente não lembra, mas é o Sherlock Holmes.
Muito bem. Então, acabou a obra de Kardec, essa parte histórica. Eu passei para as obras de de Leon Denis, que é considerado pelos estudiosos espíritas o continuador do espiritismo. Li O Problema do Ser, do Destino da Dor, que é um clássico. Li a obra No Invisível, ele fala mais da parte experimental, né, mediúnica. Li Joana d'Arc Médium, A Grande Síntese, Depois da Morte, enfim, por aí vai. Obras maravilhosas. Depois li todas as obras de Gabriel Delany, tinha a coleção dele, também fantástica. Li um autor chamado Epi Sargent, que é um teatrólogo que também estudou o espiritismo, não é? Li Camille Flammarion, o grande Camille Flammarion, que no discurso, ele fez um discurso no túmulo da morte de Kardec, que chamou Kardec de Bom Senso Encarnado. Deus da Natureza, uma obra maravilhosa dele. E aí comecei a ler as obras de Chico Xavier, os clássicos. Paulo Estevão, que é o verdadeiro estudo histórico sobre a parte... Quem quer entender o Novo Testamento, o trabalho da Igreja do Caminho, dos Apóstolos, conversão de Paulo, o trabalho dele junto com Pedro, com João, a divergência na Igreja do Caminho, na época, a conversão de Paulo, o trabalho espiritual que Estevão, que passou a ser orientador dele espiritual, enfim, o desencarne de Paulo e de outros apóstolos, o encontro com Jesus, a obra Paulo Estevão é maravilhosa. É um clássico, dá muito conhecimento para entender como foi o movimento cristão da época. Ave Cristo, uma obra monumental. Li também a médium Zilda Gama, do Calvário ao Infinito, do Suprema, escrita pelo famoso romancista francês Victor Hugo, como aqui no Brasil fala. Enfim, li os clássicos de Chico Xavier, né? A Caminho da Luz, Consolador. Caminho da Luz é uma obra monumental. O Consolador, de Perguntas e Respostas pelo Emmanuel. As obras do Divaldo Franco, a coleção de Joana de Ângeles, o Ser Integral. Incrível aquela obra, é maravilhosa. As obras de Manuel Filomeno de Miranda também eu estudei, dos Bastidores da Obsessão. Primorosas essas obras, todas eu estudei essas obras interessantíssimas. Li também um autor chamado, o trabalho do psiquiatra carioca chamado, eu esqueci o nome dele agora, ele tem uma obra chamada Forças Sexuais da Alma, né? Li muito essas obras dele. As obras de André Luiz, De Nosso Lar até a Vida Continua, todas estudando a mediunidade, mecanismos da mediunidade, missionários, depois Sexo e Destino, se não me engano, são 13 ou 17 obras incríveis. Muito bem. E venho lendo autores novos também. Ultimamente eu bebi muito através da literatura de Robson Pinheiro, os espíritos trouxeram coisas novas. Então, minha cara Sônia, você não está falando com um iniciante do espiritismo, com uma pessoa que leu pouco. Depois de ler toda essa gama de informações no espiritismo, eu parti para ler outros livros de esoterismo, fui beber nas fontes esotéricas, li muitos livros de Umbanda falando sobre Jesus, sobre os Exus, as Pombogiras. Tem muita coisa boa fora da literatura espiritista, kardecista, entendeu? Que é importante que você leia para saber aquilo, não é? Muitas vezes são nomenclaturas diferentes, estilos diferentes, mas tem conhecimento ali, não é? Li muito esoterismo, o antroposofismo de Rudolf Steiner, o Coronel Alcott, a famosa, aquela escritora que me foge o nome também agora, que é tanto nome que vem na cabeça que a gente não lembra de tudo, que isso foram feitos há décadas atrás. Então eu tive que fazer esse relatório para dizer o seguinte: depois de tudo isso, depois de 40 anos, fiz parte de todos os setores da Casa Espírita, evangelização infantil, campanha do quilo, visita a hospitais, visita ao hospital psiquiátrico, trabalhei nos setores da mediunidade, do passe, proferi palestras em dezenas de centros aqui no meu estado, fiz parte do Fórum de Estudos Espíritas de Pernambuco, que eu sou aqui do estado de Pernambuco, né? O Foresp, né? Enfim, e outros movimentos que vieram, acompanhei todo o advento da transcomunicação, li muito sobre Sônia Rinaldi e o trabalho de Clóvis Nunes. Eu sou aquele típico espírita, né, kardecista, entre aspas, muito bem informado, muito bem embasado teoricamente. E para chegar nessa idade e dizer o que para você? Que eu não sei nada. Que tudo que eu aprendi é muito pouco diante do que os espíritos têm para nos revelar. Entendeu? O que acontece é que eu identifico num grupo de espíritas que ainda continuam, eles pensam assim:
Eles pegaram aquelas obras de André Luiz, do Chico Xavier, do Divaldo. Ora, o Chico tem um jeito de ser e um jeito de trabalhar. O Divaldo também tem um jeito de ser e trabalhar. Os espíritos têm um jeito de falar ali, né? Os espíritos psicografam através de Divaldo, principalmente a Joana. Temos o Manuel Filomeno, temos a Amália Domingues, né? Também, que fala muito sobre Jesus. Tem uma obra de Amália Domingues sobre Jesus, maravilhosa. Marco Prisco e outros muitos espíritos aí que falam através dele. O Rabindranath Tagore também escreveu através dele, o famoso poeta indiano. Enfim, o Chico também. O Emmanuel, o André Luiz, né? E outros espíritos que psicografam aquela mensagem, né? Aquele famoso jornalista, né? Que escreve através do Chico. O Irmão X, né? Que é Humberto de Campos, que ele teve que adotar o nome de Irmão X. Então prestem atenção. Os espíritas, de forma equivocada, alguns, não são todos, não estou generalizando, eles tendem a imaginar que todos os espíritos superiores têm que vir com nomes parecidos ou com um estilo parecido desses espíritos. Se o espírito vem com a roupagem de um Exu, ou de uma pombogira, ou de um preto velho, pode até estar bem intencionado, mas não tem evolução desses europeus que se comunicaram, desses espíritos. Não foi isso que Allan Kardec nos ensinou. Olha o conteúdo da mensagem. O nome pouco importa e a roupagem pouco importa. Preste atenção na colocação. Mas como o subconsciente e o psiquismo desse grupo de espíritas estão acostumados, eles repelem, renegam. E outra coisa, eles acham que muitos espíritos elevados têm que falar naquele jeito manso ou bonito como Chico, como o Divaldo fala. Entenderam? E não é assim. A espiritualidade, porque a espiritualidade usa várias formas distintas e diferentes para se expressar. Entendeu? E a metodologia, a forma, o plano para nascer um missionário ali no movimento espírita, a gente não sabe. A gente não pode ter a pretensão. Não, eles têm que ser como Chico, como Divaldo. Os espíritos têm que ser desse mesmo jeitinho, têm que falar desse mesmo tom. Existem espíritos que estão ligados à falange de Miguel, que são espíritos da justiça, que têm uma evolução tão alta quanto a do nosso querido Chico. Eles trabalham mais na justiça, mas eles têm muito amor. Justiça não significa ausência de amor, significa aplicar a justiça com serenidade e equilíbrio, mas é preciso muito amor para não se envolver emocionalmente. Então, eu aproveito essa parte, minha querida nobre amiga. Quer fazer uma crítica? Faça, mas uma crítica sem acusações pessoais, sem denegrir. Porque você pode estar se referindo a uma pessoa que você não sabe quem é. Você não sabe, você não conhece nada da minha vida pessoal, o que eu já estudei, o que eu já passei no movimento espírita. Entendeu? Chegou um ponto de eu dizer assim, aqui não tem mais o que eu Diálogo com as Sombras, era um livro de Hermínio C. Miranda que falava muito pouco sobre as trevas. Eu queria aprender mais sobre esses espíritos. Ver o trabalho de Robson Pinheiro, Vanderlei Soares, Hermâncio do Fox trouxe obras maravilhosas através de Vanderlei Soares, né? Hermâncio do Fox e outras entidades. Aí trouxeram obras maravilhosas através desse médium. Entenderam? Então o que eu quero dizer é que não julguem achando que você sabe se o Pedro foi preparado para esse momento. Outra coisa, você comenta assim, foi Pedro que escolheu Jesus. Não, Jesus escolheu Pedro, porque todos são iguais. Não tem isso de todos são iguais, não. A nossa essência, segundo o que os espíritos falaram lá na codificação, os espíritos todos, sem exceção, sem privilégio, são criados simples e ignorantes. Mas tem espíritos que já foram criados milhões e bilhões de anos antes. Eles têm uma evolução muito grande. Então, ora, ele vai levantar quem? Um espírito desse ou uma pessoa como eu? Um ser imperfeito como eu? Ele vai levantar um espírito daquele? Eu sei se esse espírito é ou não sei. Eu não sei se ele é. Eu vou dizer que ele não é? E vou acusar ele? Por que eu vou fazer isso? Eu não sei. Eu não conheço a evolução do Pedro. Eu não sei. Como você não conhece a minha, como eu não conheço a sua evolução. Mas pelo que você já fez aqui, usando acusações pessoais, a minha pessoa é do Pedro, você está precisando fazer uma reflexão sobre isso. Então, eu não sou caroninha de plantão. Eu conheço a fundo a teoria espírita, estudei a fundo, profundamente. Passei por todos os setores da casa espírita, tenho 40 anos, 4 décadas. Comecei no espiritismo, não foi porque estou doente, não. Foi meu próprio espírito que se voltou para isso. Tenho conhecimento de muitas encarnações que eu tive no passado. Uma delas foi na Grécia, convivendo com alguns filósofos, onde eu lá, como ignorante, aprendi muita coisa. E essas sucessivas existências me ajudaram a melhorar meu pensamento crítico. Então eu digo,
Nós não podemos, só porque tivemos essas informações, chegar e dizer que tem que ser como o Chico, tem que ser como o Divaldo. Não, 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 não. O Divaldo é um exímio trabalhador, um maravilhoso trabalhador, mas ele tem um estilo dele, entendeu? A natureza, o universo, ele é multifacetário, ele é plural, tem formas diferentes de da luz brilhar. A luz não só brilha através de um estilo de Chico Xavier, do estilo do Divaldo Franco, não. Abra sua cabeça. E o planejamento espiritual, os espíritos fazem como eles querem fazer. E sempre vão causar surpresa, porque na época que Chico psicografou, em 1940 e pouco, Nosso Lar, espíritas respeitados da Federação Espírita Brasileira, do movimento espírita, criticaram Chico Xavier e disseram: esse menino novo aí está escrevendo essas besteiras, isso é coisa de ficção. Não é? Sempre a verdade, a novidade, quando vem, choca. E depois aqueles que detrataram vão ficar com a cara, ó, puxa vida, era um movimento do alto e eu fui contra. Para finalizar, eu me lembro de uma colocação do Saulo de Tarso, quando foi procurar um sábio do Sinédrio, chamado Gamaliel. Ele chega para Gamaliel e diz: esse povo aí, Gamaliel, experiente, né? Com aquela sabedoria desse Saulo, venha cá, se acalme com isso. Se acalme, relaxe. Claro que ele não falou assim, né? Fique tranquilo, se esse movimento é dos homens, ele vai desaparecer. Mas se esse movimento é do alto, a gente não pode fazer nada. Se a casa da plataforma é um embuste, eles vão cair. Não seremos nós que vamos jogar pedra e acusar antecipadamente. Mas se ele é um movimento do alto, é melhor a gente ir com eles, viu? É o que eu tenho a dizer. Obrigado, que Deus abençoe vocês.